11 horas e 25 minutos, programa Difusor Entrevista, e a gente vai seguindo, e agora recebendo o vereador Rui Barbosa, ele que também é o presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas, que traz o doutor Luciano Arantes, que é oftalmologista, é médico de vista, vai estar conversando com a gente também aqui. Você, ouvinte, quiser participar, 3261-344 e o nosso site difusorsjn.com.br. Tem o Fale Conosco e tem o contato e o mural para você participar. Vereador Rui Barbosa, bom dia, Rui. Bom dia, Amado, bom dia, Israel. Então, mais uma vez estamos aqui trazendo os profissionais que atuam na associação, né? Inclusive o doutor Arantes, que está fazendo um trabalho muito bom, inclusive instruindo a gente, né? Até os equipamentos, ele mesmo está ajudando, entendeu? Então, hoje foi um maior prazer trazer ele aqui para falar, dar uma palestra aqui para os ouvintes da Rádio Difusora. Vamos conversar, vamos cumprimentar aqui o doutor Luciano Arantes. Bom dia, doutor. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Difusora. É um prazer muito grande estar aqui pela primeira vez. Na cidade já estou no terceiro atendimento. Eu fiz minha graduação em Juiz de Fora, na UFJF, dezembro de 90 que eu formei, e depois fiz minha residência no Rio de Janeiro, 3 anos de oftalmologia. E agora eu já faço a clínica lá em Juiz de Fora, na clínica da Associação dos Cegos. Já tem aproximadamente 20 anos, está fazendo agora 2014. Então, seria interessante a gente falar de algumas doenças oculares, a prevenção, desde criança até o adulto, para ver a necessidade de procurar, não só na oftalmologia, né, em qualquer área médica, o importante é a prevenção. Então, que a gente faça realmente, oriente as pessoas, que procure um especialista anualmente, periodicamente, para evitar as doenças. Hoje nós temos aí 35 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência visual no Brasil. É uma estatística recente do IBGE que apontou aí 35 milhões. Então, sendo que aí 80% seria evitado se você faz o diagnóstico precoce. O importante é que faça o diagnóstico precoce para evitar essa estatística ruim que a gente tem aí de 35 milhões de pessoas. Então, quais são as doenças mais comuns? Começando da infância. Isso. É interessante até na gravidez, que a gestante cobre do seu obstetra, do seu ginecologista, os exames normais da gestação. Porque se a gestante adquire a rubéola ou a toxoplasmose, que é uma doença que pode acometer no primeiro trimestre da gestação, a chance da criança nascer com algum defeito visual ou até cega é muito grande. Então é muito importante que se faça esses exames, que se tiver a doença, você trata para evitar esse mal maior. E ao nascimento... Só toxoplasmose, doença causada pelo gato, pelas fezes do gato, principalmente. Então é importante que a gestante, a grávida, fique sabendo que tem que se manter longe de gatos durante esse período. Exato. Que você tenha o gato em casa, que for vacinado, que você tenha uma orientação, porque o gato às vezes está vacinado, mas ele vai fora, né? Ele vai no outro domicílio, pode se contaminar com alguma coisa, com esse toxoplasma, que pode ir para o sangue e ficar contaminando. Realmente, fica no pelo do gato, a pessoa passa a mão no gato e tudo, e não lava a mão e pode se contaminar. Então, seria interessante isso aí. E agora, ao nascimento, hoje a gente já virou lei em vários estados no Brasil, do teste do olhinho. Então, virou lei federal. Então, está sendo mais aplicado na maternidade. A criança já sai com o teste do olhinho feito. O que significa isso? É um exame simples de fundo do olho para detectar alguma doença inicial, que é uma catarata congênita, que seria cirurgia imediata. Então é muito importante. O caso de um glaucoma congênito também, a criança tem um olho muito grande, a própria mãe ou a enfermeira nota o olho muito vermelho, lacrimejando, a criança não fica querendo abrir o olho e nos primeiros dias, meses, já realmente nota-se e tem que procurar o especialista para fazer cirurgia imediata, senão aquela criança está fadada a ter uma cegueira irreversível. Então, realmente com o teste do olhinho, já minimiza essa situação. E agora, na idade escolar, seria interessante que a mãe geralmente observa em casa, ela está chegando, a criança chegando muito perto da televisão, né? Você põe o sofá, ela não fica no sofá, ela fica chegando perto da televisão, a criança fica irritada,
fica coçando os olhos. Então, na tentativa, né, ela está tentando pegar um foco de visão e a mãe acha que às vezes é mãe, fica até bate na criança. Né? Então, eu já peguei pacientes lá da mãe ficar sem paciência com a criança, mas quando vê, ela não está enxergando. E no colégio, às vezes, a professora fazer o teste mínimo de visão, né? Ou observar aquela criança desatenta, criança irritada, não prestando atenção na aula, algum motivo pode ter. Né? Então, a grande maioria das pessoas pode estar cometendo um grau de óculos que a criança às vezes não sabe. Às vezes ela enxerga de um olho e não enxerga do outro olho. É muito comum. É o que a gente chama de ambliopia. Você enxerga de uma vista e não enxerga da outra devido a um grau de óculos ou até uma doença ocular, uma catarata, um glaucoma, que pode estar iniciando e a criança não vai falar. Ela está enxergando de um olho só. Às vezes eu já peguei paciente que quando foi no teste de seleção no Exército, com 18 anos, que ele descobriu que não enxergava de um olho. O examinador fez o teste, tampou um olho, ele enxergou, quando tampou outro olho, ele viu que não enxergava, aos 18 anos de idade. Então, por quê? Um olho só supre, ele acha que está tudo certo, ele às vezes não faz o teste. Então, é muito importante, até na idade escolar, né, as professoras e as mães ficarem atentas. Pois é, o senhor falou da infância da criança. Na idade adulta, quais são as doenças oculares que mais ocorrem? Isso. Então, no adulto, após os 40 anos, geralmente 18, 20 anos também tem uma queixa maior, porque a gente está num mundo globalizado. Então, hoje, a quantidade de iPhones, de tablets, o próprio computador está sendo muito usado. Né? Então, a pessoa fica ali 1 hora, 2 horas na frente do computador. Você tem até, não chega a ser uma doença, é uma síndrome do olho no computador. Isso serve para qualquer pessoa. Se você está fixando no computador mais de 1 hora, você acaba piscando 50% menos, porque você está fixando na tela, ou do iPhone ou do computador, você pisca menos. Com isso, dá aquela sensação de desgaste, ou uma fisgada no olho, sensação de corpo estranho, e dor mesmo ocular, ressecamento. Então, isso são os sinais que a pessoa tem de uso prolongado no computador. Então, o que você deveria fazer? A cada 40 minutos que você está focando na tela, para uns 5 minutinhos, se policia de piscar realmente os olhos para estimular a glândula lacrimal a produzir lágrima. E quanto mais lágrima no olho, mais conforto para o olho, tá? Para não deixar ele ressecar e dar os sintomas. E você para uns 5 minutos, fazer uns intervalos. A cada 40 minutos, você faz uns 5 minutos de intervalo, tira o olhar da tela. E a posicionamento da tela do computador, não deixar ele muito acima do olhar dos olhos, porque você vai elevar mais a pálpebra, vai ressecar mais o olho. Então deixar na linha mesmo, na linha de frente mesmo dos olhos, não ficar muito acima não. Nem muito abaixo. Nem muito abaixo. O ideal é uma posição que você fique com o olho confortável para não ficar tendo que abrir muito os olhos. Com isso evapora mais as lágrimas e você irá ter sintoma a longo tempo, né? A longo prazo, você forçando ali todo dia, a pessoa às vezes fica 2, 3 horas na frente do computador. Então isso não chega a ser uma doença porque você, controlando, você vai diminuir os sintomas. Agora, você tem uma doença muito complicada, que é o glaucoma, que é uma doença por ela ser silenciosa. Você não tem como observar os sintomas dela. Ela não dói, é muito difícil, a não ser um glaucoma agudo, que aumenta muito a pressão dos olhos, a pessoa vai ter o olho hiperemiado, escorrendo lágrima e com dor. Mas não é a grande maioria dos casos. A grande maioria dos casos é um glaucoma silencioso. As pessoas vão perdendo a visão periférica do olho. E geralmente você observa mais a sua visão central. Então, quando está chegando na visão central, a pessoa tem um glaucoma aí 5, 10 anos, 15 anos da doença e não sabe, e você só observa quando já está perdendo a visão central. Aí você já tem quase que mais da metade da sua visão perdida. E é uma lesão irreversível. Para você fazer isso, só procurando um especialista. Não tem como o vizinho detectar, o irmão, ou o ente querido que está ali te observando, não vai observar isso aí. E
Às vezes a pessoa acha que é só uma troca de óculos, então é um grande erro. Ah, não, eu estou com a visão baixa porque eu vou trocar o óculos. Às vezes faz até um exame na ótica e troca o óculos. Então é um absurdo. Você tem que fazer o mínimo, o exame básico, que é o exame de acuidade visual, para você ver caso do óculos, e um fundo do olho e a medida da pressão ocular. Porque aí sim você vai ter um parâmetro para ver se tem, você fazer o diagnóstico do glaucoma. Hoje nós temos no Brasil 1 milhão de pessoas glaucomatosas, sendo que mais da metade estão cegas. Então é uma verdade. Então a pessoa necessita de fazer um acompanhamento. Após os 40 você tem o grupo de risco, que toda pessoa após 40 anos seria o ideal. Se for só óculos no exame, menos mal, mas que faça um exame básico oftalmológico. Pessoas que já têm o grupo de risco, o pai já tem glaucoma, a mãe já tem um diagnóstico, já faz uso do colírio, então tem uma chance maior da criança adquirir, né, ter o glaucoma. Pessoa automíope, pessoa que já faz uso de remédio controlado, remédio de corticóide, que tem uma artrite reumatoide, que é um tratamento crônico, às vezes a pessoa fica 10 anos, 15 anos tomando corticóide. E com isso pode desencadear tanto o glaucoma quanto a catarata, que a gente vai falar a seguir. Então, são pessoas da raça negra, tem também uma predição maior a aparecer o glaucoma. Então é importantíssimo que faça o exame básico de oftalmologia para a gente eliminar, né, diminuir pelo menos essa estatística terrível da incidência do glaucoma. Detectando no início tem como resolver. Tem como, porque porque senão vai levar a uma cegueira irreversível, tá? Porque vai perdendo a visão, vai afetar essa pressão alta no olho. A gente dá o exemplo como se fosse uma onda batendo numa pedra. Vai descascando o nervo óptico, assim que a gente fala. E você perdendo o nervo óptico é um tubo, é como se fosse um tubo cheio de fios. Ele vai queimando aqueles fios com o passar dos anos. A pressão alta ali, ela vai descascando aqueles fios, vai queimando. E com isso você vai perdendo visão. Chega um ponto que eu já peguei casos de escavação total. Então você está com o nervo óptico totalmente desativado. É a mesma coisa de você desconectar uma tomada. O seu abajur vai desligar, o seu ventilador vai desligar. Não vai ligar mais. Se você não tiver contato ali mais, não tem como ter energia que vai levar a visão para dentro do cérebro e mandar para fora. O nervo óptico nada mais é que é um comunicador. Das imagens que você vê para fora do olho até, ela vai para o cérebro e depois manda para fora. Então tem que ter aquela comunicação perfeita. Então, quanto ao glaucoma seria isso. A catarata seria uma doença mais comum. E a sorte que é uma doença reversível. A qualquer momento, a qualquer idade, que você faça o diagnóstico, você pode operar e reverter a visão. A não ser na catarata na infância, que é a catarata congênita. Por isso que é importante que se faça o diagnóstico até os 2, 3, 4 anos, porque a maturidade do cérebro para a visão é até os 5, 6 anos de idade. Depois daquilo, não adianta mais. Se você tem uma catarata, ou você tem um grau alto num olho, às vezes a pessoa tem 0 num olho e tem 5 graus no outro olho, e não sabe. Se não for corrigir depois dos 9, 10 anos de idade, aquele olho está fadado a não enxergar, a ter uns 10, 20% de visão, dependendo da aferição que se for fazer. Então é muito importante, na fase aí da idade de criança, para detectar, porque a catarata na criança tem que ser cirurgia imediata. Agora, a catarata é um cristal que a gente tem dentro do olho, que ele vai embaçando com a idade. Com a radiação solar, que a gente está todo dia aí sendo irradiado, e com isso acaba opacificando o cristalino. Que o cristalino tem que ser igual uma tampa de relógio, tem que ser totalmente limpo, né? Cristalino, para a imagem passar. A imagem tem que passar ali para você ter uma visão nítida. Qualquer embaçamento do cristalino, você vai diminuindo. E aí as pessoas procuram porque começa a baixar a sua visão central. Então, realmente, a pessoa nota mais do que o glaucoma, que a visão seria periférica. Então, no caso da catarata, tanto é que se opera muito catarata hoje, pelas novas técnicas. Antigamente, você tinha que esperar um mês para
resposta da cirurgia. Hoje não, hoje tem uma cirurgia a laser, a gente faz em 10 minutos, não dá ponto. Antes você tinha que abrir o olho 12 milímetros, hoje você abre o olho 2, 3 milímetros, então nem ponto dá. Antigamente você tinha que esperar um mês para retirar os pontos, para depois melhorar a visão, então era uma coisa muito arrastada. Assim mesmo ainda melhorava muito a visão, a pessoa ficava muito satisfeita. Mas hoje, numa catarata inicial, você já pode submeter a cirurgia, ou anestesia local, porque às vezes a pessoa escuta, o vizinho falar, vai ter que tirar o olho para fora. Então não existe isso. Não, eles vão abrir seu olho, vai tirar o olho para fora. Não existe nada disso, é uma anestesia local, com uma incisão muito fina, né? Uma incisão de 2 milímetros, muito curta, e você retira o cristal, coloca outro cristal para o resto da vida. E com o restabelecimento aí de 4 dias, no máximo uma semana, a pessoa já está recuperada da visão, na grande maioria dos casos, né? Quando a pessoa já tem uma diabetes, já tem um outro quadro, porque às vezes a pessoa, mas o doutor, o fulano operou, enxergou muito, o outro já não enxergou tanto. Às vezes acontece isso. Quando a pessoa tem só a catarata, você opera, a chance de dar 100% é muito maior. Agora, quando a pessoa já tem isso, que a pessoa tem que ficar ciente. Às vezes ele não tem só a catarata. Ele tem a catarata, ele tem diabetes, ele tem uma miopia, ele tem alguma já envelhecimento do fundo do olho, né, que é a degeneração macular. É um envelhecimento que acontece do fundo do olho e conjunto com a catarata. Mas às vezes você ganha 50%, 70%, dependendo. Cada paciente pode ganhar, mas realmente o sucesso é muito grande. Então a pessoa não precisa ficar com medo, a recuperação é muito rápida dessa cirurgia, que se faz hoje em larga escala, principalmente com essa nova técnica. Tem os mutirões, né? Tem os mutirões que faz de catarata. Eu vi uma reportagem, tem ontem no Jornal Nacional, tinha um mutirão lá em Ceilândia, parece, que deu um temporal lá, derrubou o toldo lá, já tinha mais de, acho que quase 500 pessoas lá, e faz o exame na hora, se detecta catarata, já se opera na hora. Pelo trâmite, que a logística é muito, muito fluente, né? Muito rápida. Você, às vezes, pede um exame simples de sangue, o eletro, e só de rotina, né? Para se fazer a cirurgia, que hoje é 10 minutos uma cirurgia, com a recuperação rápida. Quanto a outro tipo de... Vamos fazer um intervalo comercial? Tá certo. Tomar mais um cafezinho, Santa Cecília. A gente volta daqui a pouquinho conversando aqui com o doutor Luciano Arantes, oftalmologista, e também com a gente está Rui Barbosa, vereador e presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas. Já voltamos, faltam 17 para o meio-dia. Programa Difusor Entrevista, doutor Luciano Arantes, oftalmologista com a gente aqui, e tem 2 perguntas aqui no nosso mural. Uma é da Rita Maria. Gostaria de fazer uma pergunta. Uma pessoa que já tem o vírus da toxoplasmose, ela pode engravidar? Corre o risco dessa criança nascer com alguma sequela? E depois a Regina fazendo uma pergunta parecida com a dela. Gostaria de saber, minha filha tem o vírus da toxoplasmose, ela faz controle, faz exame todo ano, contra-exame com oftalmologista todo ano. O que isso pode trazer de prejuízo para a vida dela, a questão da doença? Ela pode vir a ter alguma doença mais grave? E a respeito de engravidar, isso atrapalha, tem algum risco? Doutor Luciano Arantes. O importante é que ela observar, né, com o médico dela, se a doença está ativa ou não. Se a gente tem, através do exame de sangue, dá para a gente ver se está ativo ou não. Se caso a doença constatar que está ativa, eu posso engravidar. Você tem que tratar a doença e vai poder engravidar, tá? Podendo até transmiti-la para o filho, se realmente não tratar. Agora, tratando, tem a prevenção. Você tratando, pode engravidar. Agora, às vezes, pode passar para o filho congenitamente e a criança ter a toxoplasmose e não afetar os olhos. Você pode ter a toxoplasmose. A grande maioria das pessoas podem ter a toxoplasmose orgânica. Às vezes, você sente uma dor muscular, alguma coisa, pode ser devido a esse protozoário. Que a forma de transmissão, geralmente o pessoal associa ao gato, né? Não é só o gato. O gato é o principal em termos de animal. Agora tem a carne bovina, mal cozida, né? Ou mal passada no churrasco, aquela carne sangrando, tem a transmissão naquela posição. E alimentos também, verduras, frutas que não faça devida higienização,
pode ser transmitido. Legumes. Esses legumes também. Mas, né? inclusive, tem até uma mensagem aqui da Caroline. Olá, bom dia, sou médica veterinária atuante na cidade. Estou ouvindo a entrevista de hoje. Só queria esclarecer uma coisa sobre a questão da toxoplasmose. O gato é sim o hospedeiro da doença, mas mais importante que evitar o contato com ele é ao comer verduras e legumes crus que sejam bem lavados, pois essa é sim a principal forma de transmissão da doença. E, é claro, também, se você está grávida e tem um gato em casa, cuidado também quando for limpar as fezes desse gato. Muito obrigado, Caroline, que é médica veterinária. Para complementar também o que o senhor já havia falado. O importante, não é apenas o gato. A pessoa às vezes fica com medo até do gato e tudo, mas ele tem que estar devidamente imunizado. Então, porque o problema é ele ir para outros domicílios, né, e se contaminar. Mas ele estando imunizado, né, vacinado direitinho, aí já a pessoa fica mais tranquila. E quanto a doenças oculares, tem também as doenças externas, né, mais comum. Só uma pergunta, o senhor falou a respeito de catarata no último bloco também. A pessoa que é hipertensa, ela pode ser submetida a essa cirurgia? Com certeza, não tem problema. A pessoa diabética também. Mas a minha glicose está alta. Não tem problema. Só controlar. Você controla, porque é uma cirurgia muito rápida, né? Então você com anestesia local, então não tem grandes problemas. A gente opera pessoas de 95 anos, de 90 anos. Então, quanto a isso, não tem problema por ser anestesia local e dá para se controlar com insulina, no caso da diabetes, e a pressão alta também. Porque às vezes a pressão sobe um pouquinho porque é aquele estresse cirúrgico. Então é normal, às vezes até a pressão subir um pouquinho, até quem já tem pressão alta, ela subir mais um pouco pelo estresse cirúrgico. Mas isso aí não tem problema quanto à cirurgia, não. Agora, as doenças externas, muito comum é o quê? A conjuntivite. Então, a conjuntivite é aquela parte branca dos olhos que pode inflamar a qualquer época, né? Tem as fases sazonais, da primavera, que tem muito pólen, no verão, que é muito contato com água, piscina. Então, sempre vê onde é que você está indo, a piscina, a qualidade daquela piscina, aquela água parada, você entrar ali, realmente é perigoso você pegar uma conjuntivite mais séria, que a grande maioria das conjuntivites são conjuntivites virais, que elas são autolimitadas, o próprio organismo até recupera. Você entra com soro fisiológico, só limpeza, e com isso sana aquela conjuntivite. Mas dependendo da infecção, dependendo da bactéria, então é complicado. A pessoa pode passar de uma conjuntivite, passar por uma ceratite e ter uma perfuração ocular. Então, tomar muito cuidado e, às vezes, com a automedicação. Porque a pessoa tem um olho inflamado, vai na farmácia. Às vezes não vai nem no farmacêutico, vai no balconista de farmácia. E vai adquirir uma medicação e pode, com isso, piorar o quadro. Você tem uma infecção viral, se você entra com corticoide, você piora a situação. Ocorre uma reprodução aumentada daquele vírus. Então não pode acontecer, você deve se procurar realmente um especialista que faça o diagnóstico. Porque por trás de uma simples conjuntivite, pode aquela conjuntivite passar com uma infecção mais grave e, com isso, ter um prejuízo para a visão muito grande. E a forma de contato seria muito comum, igual a pessoa fala, mas se eu tiver com conjuntivite, só de eu olhar para outra pessoa eu pego? Não, não vai pegar só com um olhar. Então, o grande transmissor é a contaminação manual. Você encosta, né? Você encosta no olho, pega um objeto, encosta numa maçaneta, numa porta, no corrimão do shopping. Então, às vezes a pessoa encosta e volta e meio vai coça o olho. Aí sim tem a contaminação, na grande maioria dos casos, manual. E com isso desencadeia o processo inflamatório. O tratamento é simples, né? Na grande maioria dos casos, você consegue ter um bom resultado aí nesse tipo de inflamação. O senhor falou a respeito de medicamentos. Colírio, por exemplo, é só com prescrição médica ou tem algum colírio que é liberado para qualquer tratamento, qualquer problema nas vistas? Colírio teria que ser com orientação médica, porque tem esses colírios, lavulho, o pessoal fala, tem vasoconstritor. E a pessoa que faz uso de remédios controlados de pressão, a longo prazo, pode aumentar o quadro hipertensivo, porque ele está pingando aquele vasoconstritor, está fechando os vasos do olho, dá aquela sensação boa, mas a longo prazo pode comprometer a visão. Então, se ele pegou um colírio,
ele está acontecendo alguma coisa na visão dele. Então, aquela coisa imediata, né? A pessoa às vezes quer aquele tratamento imediato. Não, me dá um colírio que eu vou lavar ali e vai resolver. Mas a gente não sabe por trás daquela infecção. Pode ser uma doença ocular que está se manifestando ali, uma coisa mais séria, que é a hora dela realmente procurar um especialista, ou pela rede pública ou particular, mas que procure um especialista para fazer realmente o real diagnóstico daquela patologia. Tem uma participação por telefone. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? É o Amado? Isso, sou eu. E você? Amado, aqui Oi. quem fala é o Elvésio Rodrigues Pereira Filho. Pois não, Elvésio? Meu apelido é Versinho, Versinho. né? Ontem eu não estava aqui presente na cidade, estava viajando. Ok. E parece que foi feito um questionamento aí que eu nem sabia. Eu tive informação agora de uma pessoa que alguém usou meu nome aí, ou você deixou esse entender aí pelo ar. Teria sido eu que estaria fazendo uma pergunta para o Eric a respeito do novo empreendimento na cidade, que eu não tem nada a ver com isso. E não era você, né, Versinho? Não era eu, então só queria que você deixasse no ar aí para os ouvintes que eu não estava na cidade. Não teria feito uma pergunta dessa também, porque eu acho uma pergunta sem nexo para mim, né, no caso. Com certeza, lógico, a gente sabe disso. Porque o ouvinte se identificou como Versinho. Eu escutei de novo, fala de novo. Aumenta um pouquinho, por favor, aí, o volume dele aí, Montique. Então, o ouvinte se identificou como Versinho. Versinho que nós conhecemos é você. Né? Conhecemos muito bem, a gente sabe. Eu conheço os três. O Israel falou que conhece 3, então quer dizer, tudo bem, Versinho, tá esclarecido, tá tranquilo. Tá bom. Não foi nada tão polêmico assim não, viu? Se você mencionasse isso, eu te agradeço até pela sua atenção, pelo fato de ficar, às vezes, as pessoas pensando que foi eu, e eu não tenho nada contra nada, né? Então Versinho. eu estou aqui só me manifestando a respeito que certo. não foi eu. Não, o Versinho. E eu estou sempre presente nas discussões a respeito das situações que ocorrem na cidade, mas porém não foi eu que fiz aquela pergunta. Ô Versinho, até a pergunta é sobre o seguinte, sobre como o secretário estava vendo o investimento dos empresários aqui, do Grupo Aliança aqui em São João. Não foi nada muito polêmico, não foi nada. Eu conheço, nada que comprometa. Eu conheço, mas você não, Amado, só para deixar claro. Deixar claro que não foi eu. Numa próxima oportunidade eu participo, com certeza, mas só para deixar bem evidente que a pessoa que fez não foi eu, né? E se usou o meu nome ou não, que eu não sei, se olharam o e-mail, meu e-mail, eu não teria feito uma coisa dessa por e-mail, eu faria assim pessoalmente, mesmo ao ar também, mas eu te agradeço pela atenção. Ok, Versinho, um abraço para você. Falou para vocês e também, bom trabalho. Ok, obrigado. Obrigado a você. Tchau. A gente volta aqui com o Dr. Luciano Arantes. Mais uma doença aí que acomete as pessoas adultas, o doutor. Falamos aí da catarata, da conjuntivite. Catarata, conjuntivite, glaucoma. Tem, às vezes, o pessoal reclama muito de uma pelezinha que cresce nos olhos. O pessoal, às vezes, chama aquilo muito de catarata. E não é. Aquilo não é catarata, chama pterígio. É uma vascularização que ela começa a progredir para o centro do olho, né, para a córnea. Então, aquela situação, ela incomoda as pessoas, coça o olho, esquema, o olho fica sempre vermelho, a pessoa sempre reclama de uma sensação ruim do olho vermelho, a pessoa fala, parece que o pessoal fala que eu fumei droga, mas não é porque realmente o olho é vermelho de natureza do olho mesmo, muito vascularizado. Então, quando afeta mesmo a região central dos olhos, aí tem uma indicação cirúrgica, fazer uma recisão, fazer uma exentérese ali do pterígio. Chama pterígio esse processo. E o diabetes é muito importante, como o hipertenso. O diabetes é muito importante que faça o fundo de olho, porque depois de 5 anos, 10 anos da doença, acaba afetando o fundo do olho, ocorrendo uma degeneração, uns hemorragias no fundo do olho, ocorre um enfraquecimento do fundo do olho. E com isso vai abaixando a visão. É muito importante que o diabético procure o especialista para que faça um fundo de olho, pelo menos anual, tá? Porque hoje tem tratamento mais precoce, porque senão pode levar à cegueira mesmo. Então é muito importante que o diabético procure sempre fazer o fundo do olho para fazer o acompanhamento da sua patologia. E o hipertenso também, ao longo do tempo, ocorre uma alteração dos vasos que teria que ser observada para ver se aumenta a quantidade de medicação ou não. Aí seria uma orientação do cardiologista, do clínico, para melhorar o quadro dele hipertenso. Então, o principal seria essas doenças,
pessoas que fazem uso também na artrite reumatoide, que façam uso de colírio de corticoide, que procuram oftalmologista para ver se não tem algum acometimento de catarata ou de glaucoma, que são essas doenças mais frequentes. Uma última pergunta, tem uma pergunta da ouvinte, antes de a gente estar no próximo comercial, sobre pessoas de idade já acima de 80, 90 anos, tem catarata. O médico falou que já não é um caso de operar já, até uma ouvinte perguntando, acho que do avô dela, 94 anos, às vezes existe mais coisas, né, complicando, né, doutor? O seguinte, a gente tem que pensar que 80% das coisas que você observa no mundo entra pela visão. 80% de tudo que você observa ao seu redor é a visão. O que você puder melhorar, você tem que fazer. Então, não importa a idade. Se tiver catarata com 100 anos, você faça a cirurgia. Porque se você viver mais 1 mês, 2 meses, 3 meses, você ficou 6 meses com a qualidade de vida melhor, você enxergou melhor a pessoa, você conheceu o seu neto, você conheceu o seu bisneto, você assistiu uma televisão, então melhorou a sua qualidade de vida. Então, a gente tem que tentar, uma melhor qualidade de vida. Doutor Luciano, a respeito de óculos de sol, muitos óculos de sol comprados de camelôs, que problemas esses óculos podem ocasionar? Isso, a gente taxa muito assim de camelô, né? Mas às vezes hoje tem em farmácia, em supermercado. Então, Ou seja, lojas não especializadas. Não especializadas. Então é importante que você use o óculos de sol. Todo mundo deveria se usar o óculos de sol, principalmente não no verão, mas tanto no verão como no inverno, porque a radiação solar ela tem tanto no verão, tanto no inverno, e incide nos olhos, acarretando a longo prazo doenças oculares. Quando você coloca um óculos que não tem a proteção, o que acontece? Você coloca o óculos, dá aquela falsa proteção, dilata a sua pupila, porque dá aquela câmara escura, então você tem um olho dilatado. E com isso a radiação vai passar diretamente, porque o óculos não tem a proteção. Passando diretamente, começa a predispor o quê? A queimadura do fundo do olho, com isso dando uma degeneração, um envelhecimento do fundo do olho, com baixa de visão. E predispondo a catarata. O cristalino, como a gente já havia falado, começa a opacificar pela maior incidência da radiação solar. Principalmente região nordeste, norte, que você tem uma radiação maior ainda. Você usar os óculos realmente numa ótica séria, que você confie e que te dê algum selo de garantia, que o óculos tenha a proteção. Então seria importante também, tanto no adulto como na criança, você faça o uso de óculos de sol, até para prevenir até câncer de pálpebra. A gente já teve casos de pessoas aparecer câncer de pálpebra com a evolução. Às vezes a pessoa não acha tão importante porque você não tem aquele sintoma imediato. Não é igual uma queimadura que você está na praia, na piscina, queimou a pele, você procura direto o médico para sanar aquele problema. Agora não, o problema ocular ele vai dar a longo prazo. Então a pessoa acha que não, ele usou aquilo naquela temporada, naquele verão, e não teve ocorrência nenhuma, ele acha que não tem problema. Mas o problema é o dia a dia, ao longo dos anos, que vai acarretar as doenças oculares. E também óculos de grau. Tomar cuidado, que tem muito também nesses estabelecimentos. Você vê lá óculos mais 2, mais 2,5, e dá aquela sensação de satisfação, mas você não sabe o grau que você precisa. Você pega 2,5, você vai experimentando o grau, não, esse aqui tá bom. Então não você não sabe, um óculos de R$10, R$5, não tem uma produção adequada, uma lente adequada que fez, realmente pode estar cheio de distorções aquela lente. E a longo prazo vai te dar desconforto. Então, certo, hoje tem óculos para perto, quinótica, que não é caro, que você tem uma garantia ali naquela fabricação daquela lente. Então, é importante que faça o uso. Se você está com alguma dificuldade de enxergar, você vai fazer aquela solução imediata e a oportunidade de ouro de você procurar um especialista e poder detectar alguma doença. Então não faça esse tratamento imediato aí que você acha que é um sucesso e pode ser ali na frente acarretando prejuízo para a sua visão.
Rui Barbosa, o doutor Luciano Arantes atende na Associação dos Aposentados e Pensionistas quais dias da semana, quantas vezes por mês, como é que funciona? Agora, começou agora a atender, então está atendendo uma vez por mês, mas a demanda está tão grande... Inclusive vão até liberar ele, tem muitos pacientes aguardando, né? Ele vai depois estudar a fórmula que vai poder vir mais, entendeu? Porque ele é diretor clínico lá da Associação do Cego, então deve ter muita atividade para ele lá. Então ele, é a boa vontade dele vir aqui, né? Ele atendeu com a maior presteza. Então agora ele começou e vai ver a demanda. Como a demanda está muito grande mesmo, o pessoal está gostando do trabalho dele, tanto que eu pergunto, entendeu? O pessoal está achando maravilha o trabalho dele. Então a demanda está sendo muito grande. Então eu vou deixar a critério dele, porque ele é muito ocupado lá na associação, para ele ver os dias que ele pode vir 2 vezes por mês. Isso depende dele, tá? Da atuação dele lá na associação. Então nós vamos aguardar agora ele, né, ver os dias que vai poder vir mais daqui, está vindo 1 vez por mês, por enquanto, entendeu? Ok, Rui, e a gente vai convidar você numa outra ocasião como vereador aqui no programa também, tá certo, Rui? Dessa vez com muita calma, né? Com muita tranquilidade. Não tem problema. Não, e outra coisa, hoje tem 4 especialistas na associação. Tem o doutor Luciano, tem o geriatra, tem a endocrinologista e ortopedista. Tem 120 pessoas que estão sendo atendidas na associação hoje. Você está entendendo? No prazo de até 1 hora, depois o Luciano vai ficar até tarde. Mas para você ver como funciona a Associação dos Aposentados em matéria de saúde aqui em São João. Porque você vê que a saúde no Brasil, pela televisão, você está vendo que está um problema muito sério. E em São João, com a Associação dos Aposentados atuando, do jeito que nós estamos atuando, inclusive o nosso consultório oftalmológico, não sei se você viu, aparelho tudo importado, entendeu? E tudo, graças a Deus, nós não temos dívida com isso. Então, estamos sólidos. Está muito bem administrado. Então, e com o doutor Luciano ajudando a gente, entendeu? Então, se Deus quiser, nós vamos melhorar mais ainda, e hoje tem 4 especialistas lá. Então, a Associação dos Aposentados presta um grande serviço na área de saúde aqui em São João. Ok, doutor Luciano Arantes, obrigado pela participação com a gente, pelos esclarecimentos também, seja sempre bem-vindo. Tá, joia, muito obrigado. Então eu queria deixar esse recado aí, então que a pessoa se oriente, que passa, se tiver alguma dificuldade mesmo visual, que procure o médico, que faça um exame, pelo menos periódico, um exame anual. Muito obrigado. Ok, intervalo comercial, vamos tomar um cafezinho Santa Cecília e já voltamos com o nosso programa Difusora Entrevista.